infelizmente, estão com foco num movimento errado. Em sentido de quê? Em sentido de estarem perdidos em relação a essa crise e não saberem que rumo devem tomar. Isso é muito triste. Por quê? Porque a crise, nesse primeiro momento, para alguns, chegou muito rápido. Em cidades pequenas, as pessoas, o comércio está sofrendo muito, porque alguns prefeitos fecharam completamente a cidade. Sei de alguns prefeitos que fecharam, inclusive, os supermercados. Olha que coisa mais desconexa, né? Quando a população precisa, ele vai lá e fecha, depois reabriu, mas em cidades maiores, está havendo exatamente um reverso disso. Um grande fluxo de venda. Mas a preocupação que a gente tem que tomar, ou que a gente tem que fazer, é entender o que vai acontecer na próxima onda. A próxima onda, ela sugere talvez um desabastecimento em alguns produtos. Por exemplo, nesse momento, em algumas áreas, você já deve estar sofrendo aumento de preço. E a gente está sendo bombardeado aí, direto pela mídia, porque isso dá muito ibope, da mídia está indo em cima dos supermercados, dos menores, e nesses menores, o que acontece? Ele faz uma festa dizendo que o produto está superfaturado, né? Foi dada uma sugestão para um desses, vamos chamar assim, né, que fazem esse tipo de programa na televisão, para ir num grande distribuidor. Porque se ele fosse lá, ele não iria fazer essa barbaridade de querer destruir o pequeno comerciante que está trabalhando lealmente. Sabe o que aconteceu? Quando ele seguiu essa sugestão, ele quebrou a cara. Porque o grande distribuidor, ele, na verdade, ele está preparado, ele tem uma assessoria de imprensa. E quando... Oi, Ilma, tudo bom? Exatamente com essa assessoria de imprensa. E aí, quando ele chegou lá, um dos grandes fornecedores, podemos dizer assim, de marca líder de grãos, que é a Camil, ela estava aumentando demais o arroz. O seu arroz aí aumentou? Onde você está comprando? Então, quando ele chegou lá, ele quebrou a cara, porque o cara mostrou as últimas 3 notas e mostrou que o problema não estava com ele, não está nele. E nesse caso, de alguns produtos que ele estava mostrando que estava majorando o preço, sabe qual era a margem desse grande distribuidor? Era de 10%. Ou seja, ele estava abaixo da margem para distribuir o produto para um pequeno supermercado. E olha que interessante. E aí, podemos dizer assim, esse repórter, ele quebrou a cara, porque lá estava preparado para isso. Só que essas patrulhas continuam dentro do mercado. E você está preparado para isso? Eu coloquei um vídeo aqui, porque eu tenho uma grande preocupação com aquilo que pode acontecer na sua loja se um cara desse bater na sua loja, ou até mesmo a sua reputação em relação ao seu cliente, porque a sua loja só cresce se você tiver reputação. E aí, nesse caso, essa patrulha foi lá e aí chamou o PROCON, fez uma bagunça danada nesse grande distribuidor, e ele pegou as notas lá e mostrou, estou nada fora aqui do local, na verdade eu estou vendendo abaixo do preço. Quem está me repassando isso é o grande distribuidor, no caso era a Camil que estava vendendo o produto a grande preço. Ele foi correr atrás desse grande distribuidor? Você acha que ele foi lá no silo da Camil, que é um dos maiores nomes, né, de grãos hoje no Brasil? Você acha que ele foi lá? Ele não foi lá, ele não vai dar continuidade a isso. Porque o interesse, nesse caso, são empresas que faturam milhões por ano. E aí ele não vai bancar essa briga. E aí o que a gente tem feito?
A gente tem orientado a vocês a enfrentar esse momento da crise, onde pode acontecer isso em relação ao seu consumidor, exatamente fazendo o quê? Pegando uma carta e mostrando nesses produtos, que talvez você esteja trabalhando até com uma margem menor e que o preço subiu muito, que, na verdade, o grande vilão disso tudo não é nem o distribuidor, é o próprio fabricante do produto lá que, por algum motivo, ele resolveu aumentar o preço daquele negócio. E agora o que a gente tem que fazer? Essa é a segunda onda que a gente pode dizer que a gente vai enfrentar, que é uma turbulência em relação a preço. Alguns produtos, por exemplo, o combo carne, a tendência talvez é vir baixar. Por quê? Porque as carnes estão sobrando nos frigoríficos. Será que vai haver exportação dessas carnes? Então, muitas coisas ainda vão mudar nesse cenário. E quanto mais preparado você tiver, melhor será. E aí você já conseguiu anotar quais estão sendo as suas maiores dificuldades? Você já conseguiu verificar qual está sendo a sua maior dificuldade nessa crise? Alguns estão com problemas de venda. Outros estão com excesso de venda. Outros estão tendo que ampliar a loja para poder atender o fluxo de clientes. Outros estão com problemas em relação aos seus funcionários que não estão indo. E aí, se você sabe exatamente qual é o tipo de problema que você está enfrentando, fica muito, muito, muito mais fácil de você se programar e tomar uma decisão inteligente em relação àquilo. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que realmente prestar atenção no seu problema atual desse momento. Se preparar